Sr. Governador, os Estados Unidos estão com eleições à porta. Como avalia o estado da economia norte-americana? A economia americana conseguiu ultrapassar a crise pandémica de forma muito rápida. Um dos indicadores mais relevantes para identificar essa facilidade foi que em junho de 2021 o consumo já tinha atingido valores pré-pandémicos. O mercado de trabalho levou mais tempo a arrancar, trazer de volta os 23 milhões de empregos que foram destruídos naquela fase não foi tão simples, mas a economia americana continua a crescer bastante, coisa que não é verdade do outro lado do oceano, também ajudada, e é sempre bom sublinhar, por déficits orçamentais que fazem-nos questionar um pouco da sustentabilidade de todo este processo. Que impacto é o que acha que pode ter o desfecho destas eleições a nível internacional? Tem sempre muito impacto, porque, enfim, é uma das maiores economias do mundo, se não a maior, um mercado muito significativo, enfim, é um parceiro muito importante para a Europa, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista político. Todas as decisões, vou centrar-me agora um pouco na parte monetária, de política monetária nos Estados Unidos, têm relevância para aquilo que também é a condução da política monetária no mundo inteiro e, portanto, na Europa também. E, portanto, vai ser um momento definidor dos próximos anos. Que apreciação faz do Orçamento de Estado apresentado pelo Governo português? Nós temos vindo a fazer, enfim, algumas referências àquilo que é a dimensão da política orçamental em geral, não especialmente do Orçamento de Estado de 2025. Esse foi apresentado, está a discussão no Parlamento para começar, e esse é o momento do Parlamento e, portanto, não dos bancos centrais, em particular do Banco de Portugal. Nós regulamos toda a nossa existência na área do euro por regras orçamentais. Essas regras orçamentais permitiram-nos colocar, antes da pandemia, num ponto de equilíbrio que permitiu à Europa responder de forma bastante positiva à pandemia, e nós temos que voltar a esses equilíbrios. Este orçamento poderia ter sido elaborado por Mário Centeno enquanto Ministro das Finanças? Essa pergunta é muito complexa e também não está no espírito de ninguém, deixe-me dizer-lhe. O ponto de um exercício orçamental, que é sempre um momento de muitas escolhas, deve ser debatido em sede própria, com aqueles que neste momento têm que o fazer. Esse é o que é importante. Retomo a minha resposta anterior só para dizer que a política orçamental deve quase que respeitar o ciclo económico, deve gerar poupanças quando o ciclo está favorável. Nós temos um crescimento muito significativo da receita fiscal, temos uma situação no mercado de trabalho que é bastante positiva. Isto gera excedentes na segurança social que não devem, de certa forma, quase que mascarar aquilo que se passa no resto das contas públicas, e se nós tivermos atenção a todas estas dimensões do orçamento, vamos conseguir dar uma resposta positiva, porque o país está num momento positivo e isso deve ser reconhecido. O Governo assume o aumento da despesa, a descida do IRC sem agravamento dos restantes impostos e mantém, assim, a perspectiva de um saldo orçamental positivo no final de 2025. Acha que isto é viável? Um orçamento é um conjunto muito vasto de escolhas e essas escolhas devem ser tributárias num equilíbrio que todos queremos que as contas públicas em Portugal mantenham e que, aliás, conquistaram com toda a dificuldade que sabemos ao longo dos últimos anos. E é essa a ideia que deve estar subjacente a todas as decisões. A descida do IRC é ou não fundamental para as empresas e para a economia portuguesa? Os impostos servem para financiar o Estado. O IRC é um imposto importante,
tem hoje uma receita que é muito superior àquela que existia mesmo antes da pandemia. Neste contexto, enfim, se existir uma decisão de ajustar taxas de imposto, em particular no IRC, essa decisão tem seguramente legitimidade, ela só tem que olhar para a frente, dar 2 passos adiante e perceber se não coloca a tal capacidade de financiamento do Estado em causa, e esse é o equilíbrio que, estou certo, sairá do Parlamento. O Banco Central Europeu vai continuar a baixar os juros agora que a inflação anda à volta dos 2%? É expectável, eu diria mesmo até bastante provável, que nos próximos meses a taxa de juros continue a convergir para valores que serão próximos de 2%. A taxa de juros não vai voltar a ser tão baixa, desejavelmente, como aquilo que foi antes desta crise inflacionista. Vivemos muitos anos, demasiados anos, com taxas de juros muito baixas, que são um sinal errado para a economia e que também não são saudáveis do ponto de vista económico e financeiro. Os novos residentes estrangeiros e o turismo têm feito disparar o preço das casas, quer a compra, quer a renda. Que solução pode ter este problema? Esse problema é comum a muitos países e a origem também não é tão dispar. Nós temos um problema de oferta. Construímos poucas casas em Portugal. Sem esse aumento da oferta, nós não vamos conseguir resolver o problema da habitação. As medidas do lado da procura, chamemos-lhe assim, aquelas que, ou através de impostos, ou através de facilitação do crédito, aumentem a procura, só vão agravar o problema. E, portanto, eu diria que, se puder dar algum conselho, olhemos todos para aquilo que é a capacidade do país, colocar mais casas no mercado do arrendamento. Não é preciso apenas pensarmos na aquisição. Aliás, durante muitos anos debatemos o papel do mercado do arrendamento em Portugal e parece que, de repente, desistimos dessa dimensão. Isso não pode acontecer. Tem que ser reforçado também essa dimensão. E, portanto, olhar para a oferta é o melhor conselho que eu posso dar neste momento. O seu mandato termina no próximo ano. Está disponível para um segundo mandato como Governador do Banco de Portugal? Sempre, em todas as tarefas públicas e não públicas que tive na minha vida, esse foi sempre o foco da minha atividade. Foi criar condições para que o desempenho dessa atividade possa ter sucesso. E ter sucesso, neste caso, significa ter uma avaliação positiva, mas essa avaliação será feita, como eu já disse, por quem tiver que a fazer. Aquilo que é a minha concentração neste momento é nessa finalidade que acabou de referir, e todos os meus dias são passados a trabalhar para que a função de governador, que é aquela que eu desempenho neste momento, seja desempenhada de forma positiva e que possa ter esse final. Mas admite um segundo mandato? Ou tem o segundo mandato é uma questão natural quando temos 2 mandatos, como é previsto na Lei Orgânica do Banco de Portugal. Tem sido apontado como candidato à presidência da República. Admite? Começámos esta conversa por falar da presidência dos Estados Unidos. E acabamos contra a presidência. Se calhar era melhor mantermos a conversa nessa dimensão. Não é o foco do meu pensamento neste momento. Mas também não fecha portas. Como lhe digo, não é uma questão que eu tenha sequer que abordar, confesso-lhe e digo-lhe muito abertamente, porque senão tinha que abordar inúmeras questões. O foco neste momento é em ser governador do Banco de Portugal, representar a Europa no Conselho de Governadores, tomar decisões como aquelas que referi há pouco sobre a taxa de juros, partilhar com os portugueses, e tenho-o feito com os jovens em particular, em muitas escolas desse país, o que são os desafios, o que são as encruzilhadas em que nos encontramos, como nos colocar perante aquilo que é o momento atual da economia portuguesa, e é isso que eu vou continuar a fazer. Muito obrigado, Sr. Governador. Obrigado.